nós já estamos ferrados. Entenda isso para você conseguir compreender esse vídeo aqui, você vai ter que entender essa parte, beleza? Combinado? A gente já está ferrado no sentido de lateral direito. A gente não tem a opção 100% certa, não tem uma opção que é melhor do que Gilberto, porque se a gente tivesse, Gilberto era banco. Entendido? Então, para começar esse vídeo, já entenda isso. Tudo que eu falar aqui que é bom é mediano. Entendido? Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, mas sou tricolor de coração, aliás. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e passa lá na 1xBet, casa de apostas que patrocina aqui o canal e que, enfim, né, provê para você grandes odds. O Campeonato Brasileiro tá chegando aí, é importantíssimo para você participar lá da 1xBet fazendo o seu depósito para poder ter a chance de participar do Tricolômetro aqui no canal Raiz Tricolor. Então vai lá, o Campeonato Brasileiro tá vindo aí, vários jogos para você apostar que você domina, né? Você tem mais domínio do que Huddersfield, Ipswich Town, né? É muito mais provável você saber informações de um São Paulo e Goiás, por exemplo, né? Então vai lá, o link tá aqui no primeiro comentário e faz todo o processo que você já sabe para participar do Tricolômetro, né? Para ter a chance. Faz o depósito, tira o print, manda pro e-mail que tá aparecendo na tela e aí você tem a chance de participar do Tricolômetro valendo prêmios. Um quiz aqui no canal valendo prêmios. Vamos lá. Já falei, né? A gente tá ferrado. Por que eu digo que a gente tá ferrado? Porque, na melhor das hipóteses, a gente vai estar pior do que estava antes. Afinal de contas, a gente está perdendo um titular que era praticamente incontestável neste momento. Você pode achar Gilberto um bosta, um cara horroroso, tal, não sei o quê, um peladeiro, um futebol fraco e tal, mas acho que você concordaria que neste momento ele estava numa boa fase e era titular. Ou seja, o nível do time titular vai cair, o que já me preocupa. Porém, a gente precisa pensar no futuro, né? Não é só pensar nisso e beleza. E aqui neste vídeo, pelo menos, eu vou pensar sempre dentro da realidade. O objetivo desse vídeo aqui é vislumbrar o que o Fluminense vai fazer em relação a Gilberto e a lateral direita agora, para o Brasileirão, ou pelo menos para o mês de agosto no Brasileirão, lembrando que a gente tem uma decisão com o Figueirense no dia 26 pela Copa do Brasil. Bem, eu vou sempre pensar aqui da maneira realista. Se você quiser pensar bem assim, ó, o Fluminense vai contratar o Alexander Arnold, acho que é ele que é lateral direito do Liverpool, eu não conheço muito assim do futebol europeu. Mas vai contratar e tal, o Fluminense ele consegue fazer uma engenharia financeira para contratar. Se você quiser pensar isso, beleza, o delírio é seu, mas aqui eu não vou fazer isso, tá? Então vamos lá. Dentro da realidade, existem três possibilidades, em níveis diferentes, mas vamos lá. A primeira possibilidade, a efetivação do reserva imediato, Igor Julião como titular. Segunda possibilidade, ir para o mercado e tentar trazer algum jogador para o Fluminense para essa posição, segunda opção. Terceira opção, Odair Hellmann surpreender, manter o reserva imediato como reserva e colocar um garoto como titular nas primeiras rodadas. Então, beleza. Essa última eu acho bem improvável, mas vou colocar aqui porque eu acho que ainda tem um mínimo de chance disso acontecer. Mínimo. Então vamos para as três análises. Hoje o Fluminense tem para a lateral direita, que possa cumprir a função, muito boa matéria do UOL, elencando cada uma dessas opções, são elas, aliás, Igor Julião, Calegari, que já atuou, os únicos que já atuaram pelo profissional nesse ano, né, como laterais direitos, e tem também jogadores do Sub-23, como Daniel Lima, Wesley e Diogo, todos eles entre 21 e 22 anos, né? Acho que estão todos eles nessa margem. Calegari já é bem mais novo, tem 18 ou 19. Então essas são as opções. Então vamos para as três opções aqui que eu citei, né? A primeira delas, ir ao mercado. Na verdade era a segunda, mas tudo bem. Vamos falar da primeira delas, que é ir ao mercado. Como o Fluminense vai ao mercado? Vamos lembrar, o Fluminense sofreu, cagou sangue ali, fazendo força para conseguir pagar o salário.
e pagou o salário atualizou os salários, né? Mas ainda continua com dívidas, mas uma dívida até o final do ano. Tudo bem, mas a gente está falando dessas dívidas até o final do ano desde abril e a gente já está em agosto, tem que pagar. Então o Fluminense não tem muito nesse momento como ir ao mercado, buscar um jogador que está mais em alta, que está bem e tal, de 21, 22 anos, jogador valorizado. Não tem. Então das duas, uma. Ou o Fluminense vai ao mercado, lembrando, mas não ganhou dinheiro de Gilberto? Ganhou, mas o pagamento é parcelado, esses pagamentos não é igual o Brasfoot, que você vendeu o jogador, o dinheiro está em caixa. Não é, futebol real não é assim. Então, o Fluminense não tem hoje um dinheiro para ir no mercado e investir nisso. E também não tem uma segurança, já que lateral direito é uma posição que só tem um. 2 no máximo por time, não, 2 no máximo não, normalmente tem 2 por time e só um joga. Então é uma posição difícil de rotatividade, de achar jogador. Ou seja, ir ao mercado fazer um investimento é algo extremamente arriscado nesse momento, principalmente para um time como o Fluminense. E é o que eu sempre falo, times como o Fluminense, que vivem na berlinda financeira atualmente, não podem dar tiro errado, não tem capacidade de dar tiro errado, e a gente viu o que acontece com o tiro errado com o Robinho. Então o Fluminense pode ir ao mercado desde fazer um achado absurdo, de conseguir um empréstimo de um novo Caio Henrique. E aí, novo Caio Henrique eu digo em relação à posição lateral esquerda, um jogador que pode ter esse achado absurdo, ou pode trazer Edilson, ou pode trazer Léo Moura, pode trazer um lateral mais velho. Aí eu acho engraçado, depois eu vou comentar sobre uma possibilidade de contratação, uma fake news que levantaram e que eu comento no segundo ponto. Então, dentro disso, o Fluminense pode trazer um jogador velho, medalhão, ganhando um pouco mais alto, e para ser titular, e que não vai agradar ninguém, e a gente vai olhar para o reserva ainda, que é Igor Julião, que é o segundo ponto, e falar, não confio nesse cara. Por quê? O segundo ponto, que seria Igor Julião titular, conta com um não apoio de muita gente que olha para Igor Julião, que já está no Fluminense há um certo tempo, apesar de ter passado um tempo fora, né? Ele efetivamente jogou as temporadas 13, 12 ele jogou um jogo. 13, joga 2013, joga 2017, 18, basicamente. Se você for pegar o histórico de jogos dele, ele atua em 2013, em 2014 ele é emprestado, ele conta até sobre isso lá no podcast que ele deu entrevista pra gente, que ele esperava ser incorporado no elenco e ele fica pelos Estados Unidos, né, emprestado aos Estados Unidos e tal. Enfim, então efetivamente ele tem no Fluminense, como mais jogos e mais tempo, 2013 e 2018. Né? E no caso 2019 também, que é ano passado. Aí Igor Julião é um cara que, pra quem não vê essa opção como possível, é um cara, porque o torcedor olha e fala, cara, esse cara não tem futebol nenhum. Respeito a sua opinião, beleza. Acho que é possível você ter olhado nesse tempo e falado, cara, não gostei desse cara e ele não vai render. Porém, Igor Julião tem contrato com o Fluminense até 2021, final de 2021. E segue a mesma coisa que eu falo aqui de vez em quando pra Ganso, na minha opinião, né? Esse cara já tem contrato. E ele era o reserva. E a gente não estava chiando muito sobre ele ser o reserva de Gilberto. Em 2013, Igor Julião jogou muito tempo improvisado na esquerda. Muito tempo em termos, porque ele também não tem tantos jogos assim pelo Fluminense, né? São acho que 40 jogos até agora pelo Fluminense. Ele jogou muito na lateral esquerda, improvisado sempre, né? Porque o Wellington Silva, aquele outro, era o titular na direita. Em 2018, Julião jogou, até anotei aqui, ele atuou em 6 jogos como titular naquele time horroroso do final do ano. Na vitória contra o Atlético Mineiro, acho que empate contra o Sport Ceará, na derrota para o Palmeiras, aí tem mais um jogo contra o Santos, que o Fluminense tomou 3-0 e entrou com o time reserva, e ele era o reserva de Léo, né? Vamos lembrar, aquela sequência de 2018 pós-Gilberto, Léo é o titular, Julião era o terceiro reserva na época. E ele é quem reaparece no jogo contra o América Mineiro, o jogo que salva do rebaixamento, ele entra titular naquele jogo. São 6 jogos em 3 meses. Não dá pra chamar de sequência, e eu confesso que lembro muito pouco do desempenho dele. Eu lembro muito do de Léo, que jogou mais vezes e que irritou mais vezes. Em 2019, Gilberto, que tinha voltado de lesão, a gente começa com Ezequiel, vem Gilberto, e Gilberto cai de produção até o ponto em que Fernando Diniz bota Julião, tentando também fechar aquele buraco, né? Lembrando que o Gilberto é um lateral muito ofensivo, Julião mais defensivo. E Julião entra para poder fechar aquele buraco de contra-ataque, que a gente viu depois que o problema era até muito de Fernando Diniz também. Julião entra muito bem, os primeiros jogos, assistência contra o Peñarol, dominando a lateral direita, e depois ele cai para um ritmo normal dele. Nota 5,5, nota 6.
faz uma partida muito ruim contra o Avaí e volta para o banco já com o Oswaldo de Oliveira e não sai mais dele. O que eu quero dizer com isso tudo? Igor Julião nunca foi o titular da posição. Ele nunca teve o status de titular. E nesse momento, considerando que as outras opções do Fluminense são, vamos para a terceira opção, Daniel, Wisney, Diogo e Calegari. Se juntar todos esses, não tem 5 partidas no profissional. De qualidade mesmo, hoje, que eu olho e falo bem assim, gostaria de apostar, Calegari. Todos os outros 3 tiveram os seus momentos, mas já estão com 21, 22 anos, é um pouco mais arriscado da gente avaliar agora. Porém, são mais experientes. Tem todos esses lados. Porém, como o Calegari é o único que jogou já com o Odair, eu vejo como única opção possível de Odair Hellmann pular Julião, né, que é o reserva hoje natural da posição. Pular seria com o Calegari. E bem, hoje, na minha opinião realista, eu não veria isso como tanto possível. Eu tenho medo de queimar um jogador que tem qualidade com o Brasileirão. A gente sabe que o Brasileirão é tapa na cara. Brasileirão é Grêmio domingo, pode acontecer ou pode não acontecer o jogo, 2-0 Grêmio, vareio e tal. Na quarta-feira tem Palmeiras. Então, assim, Brasileirão é tapa na cara e pode afetar um jogador que deveria ir colocando com calma. Então, assim, vejo mais qualidade? Vejo. Mas acho que a gente pode perder essa qualidade caso não coloque da maneira certa. Voltando sobre o Julião, já começou a rolar uma fake news na torcida de contratar o Wallace, que tá no Figueirense. Aquele Wallace mesmo que foi pro Chelsea e tal, que nunca mostrou nada na carreira também. Foi lá pra fora, veio pro Brasil e roda, e não tem boas atuações assim. E aí a gente vê como que o desespero é só pra contratar. E aí contrata o Wallace rende a mesma coisa que o Julião tá rendendo de repente, mas é mais um salário no elenco. Hoje, a minha opinião seria a seguinte: coloca Julião e dá uma chance. Eu até fiz um tweet lá falando, agora é o agora ou nunca pra Julião. Do tipo, é a sua chance, meu amigo. Você nunca foi titular. Nunca foi titular seguramente. Dá 2, fala assim, agora é com você. 5, 6 jogos pra você mostrar seu valor. Se ele fizer o normal que ele vem fazendo, volta pro banco. Se ele for bem, segura. Se ele for mal, procura outro clube aí e faz igual fez com o Pablo Diego e Matheus Alessandro. Aí vieram críticas do tipo, nossa, mas então todo mundo merece essa chance, né? Pablo Diego, Matheus Alessandro, tem que dar a chance de todo mundo. Pablo Diego já teve. Matheus Alessandro teve nesse ano, inclusive. Vamos lembrar que o Matheus Alessandro é titular durante todo o primeiro trimestre, ele quase do Fluminense, primeiro bimestre. Chegando a ser titular contra o União La Calera. Não rendeu. O meu ponto, basicamente, além disso, lateral é uma posição difícil. Só tem um em campo por vez. E normalmente o titular fica um bom tempo, como o Gilberto ficou. Eu acho que valeria esse ponto, mas deixando claro a mesma coisa que eu deixei no início. Não tem resposta certa e não tem nada que a gente possa fazer nesse momento que vá ser, dentro de um pensamento realista, melhor do que o cenário que a gente tinha antes. Esse é o entendimento do momento. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!